E Uhum. acredito que nenhum pentecostal sério acredita que profecia hoje ela está em igualdade com a escritura. Não Uhum. é? Ninguém crê, não é um acréscimo. Tá? Então é canônica, é algo doutrina. Eu vou explicar isso aí. Então o que acontece? Girolamo Zanchius, Peter Matti Vermigli, Calvino, John Knox, ele vai dizer que cessou mesmo, mas ele também vai relatar em um sermão, em 1565, ele diz que Deus revelou a mim mistérios das nações. John Knox falou isso. John Knox. Ele diz Rapaz. aqui, ó, o John Knox. Deixa eu pegar aqui, ó. Antes de John Knox, é isso aqui, é o John Knox. Deixa eu pegar aqui que é melhor. É, Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A ó, gente está aqui o também para John Knox, respondê-los. ele diz o seguinte, ó. Mas vós conheceis a certeza da minha lei. Deus conceda que você possa ouvir e acreditar na mesma. Minhas garantias não são os Merlins de Merlin, é algum tipo de feitiço ou misticismo escocês. Usa o nome Merlin lá, daquele sacerdote daquelas religiões Uhum. naturalistas. Nem as frases escuras de profecias profanas. Mas, primeiro, o plano verdadeiro da palavra de Deus, a palavra escrita, a justiça invencível do Deus eterno, e terceiro, começando o curso ordinário de seus castigos e pragas. É a minha segurança. A palavra de Deus ameaça a destruição de todos os desobedientes. Sua justiça exige o mesmo, os castigos comuns e as pragas, chalvis, que seria algum tipo de uma praga na língua nativa, são isentos. O que o homem, então, pode deixar de profetizar, isso está no The Works of John Knox, onde ele vai tratar muito disso. E profetizar aqui, eu vou falar para você, não é a mesma coisa que pregação, vou explicar. A pessoa pode pensar que, mas se você quiser, depois eu passo para você em PDF aí para os irmãos. Ele está falando que profetizar é a palavra. Não, aí continua. Ó. É quase nada que não ocupe o lugar, mas ele, o John Knox aqui é um comentarista que escreveu as obras, mas ele profetiza e menciona as pragas que começaram e assegurou o fim do fim. O mestre Grindel planejava a morte da majestade, o rei, consentindo os seus servos e oficiais da casa, que nem trocaram espadas para rever contra a palavra de Deus e contra as pregações do mesmo, de John Knox. O Deus e o homem fervoroso, o mestre levantou um plano para a dissolução do bem comum e as pragas seguem a se mover nesse mestre Grindel, que tentou assassinar o rei. O mestre Bradford, que seja Deus louvado por Cristo e seu precioso Filho, o conforto até o fim, não poupou os mais orgulhosos, mas ousadamente declara que a vingança de Deus é uma espécie de ataque, que por isso ele detestou a palavra do Deus eterno. O Duque de Somerset, que ficou tão frio ao ouvir a palavra de Deus, que no ano em que se achou seu último mandato, ele teve que visitar sua paróquia e não se alegrou com ele e com sua curiosidade foi ao salão para ouvir seu sermão. Deus o castigue, disse o pregador devoto, John Knox falando. Ele é aquele que é pequeno e discute que você seja débil e principal iníquo. Não, ele não é. Tem outros aqui também, estão bem grandes, né? Tem Uhum. um caso aqui também do John Knox, que ele diz o seguinte: no dia 24 de janeiro de 1570, ele estava pregando e um papel foi colocado em suas mãos contendo os nomes de pessoas doentes para serem oradas. O John O Knox, artigo isso, né? para John Knox, para ele orar. O Uhum. que tinha nesse papel? Estava escrito: pague o homem que você considerou outro Deus, aludindo ao conde de Moray, é um James Stuart, que era irmão da Maria Stuart, era um filho bastardo do rei, e foi morto no dia anterior. Ele era pró a reforma. Ele liderou Uhum. exércitos contra a rainha e venceu. Só que ele foi assassinado. Uhum. Aí, depois de lê-lo, colocou em seu bolso sem mostrar o menor desconforto. Knox. Após o sermão, ele lamentou a perda que a igreja e o Estado encontraram na morte desse digno nobre, porque ele era um magistrado também, ele não era ministro, ele era Uhum. magistrado, Entendi. mostrando que Deus retira os bons e salva os governantes de um povo em sua ira. E aí ele disse, isso está lá no The Works, há um homem em nossa companhia que cometeu esse horrível assassinato, no qual todos os homens bons têm a ocasião de ter tristeza.
o assunto de sua alegria. Eu digo a ele que ele morrerá em uma terra estranha, onde ele não deve ter um amigo perto dele para segurar a sua cabeça. Falando desse Rapaz, cara. Thomas Maitland, aqui, Thomas Maitland é o autor desse papel. Knox, então, acredita-se então que Knox ali estava profetizando a morte dele, né? Isso, isso. É o que o Rutherford e o Gillespie vão dizer nos seus escritos, que eles consideravam Rutherford e outros como profeta. Note que não é uma profecia doutrinária. Há um juízo de Deus na palavra que fala que aqueles que zombam dos seus servos, que Uhum, zombam da palavra. Assim, John Knox ele só falou. Olha aqui, ó. uhum. Ele ouviu, né, o Thomas Maitland, confessou a sua irmã, é uma senhora Treble, mas ele disse que John Knox estava delirando. Para falar que ele não sabia quem era, ele respondeu com lágrimas. A irmã dele. Ela começou a chorar e dizendo o seguinte, que nenhuma das... eu conheço o senhor Knox e nenhuma de suas ameaças cai por terra. Mais Que tarde, esse isso. cavaleiro, o Thomas Maitland, ele foi para o exterior e morreu na Itália, a caminho de Roma, sozinho, sem ter ninguém para ajudar. Ou seja, se cumpriu. Rapaz. E ela falando antes, né, que tipo, nenhuma profecia dele cai por Nenhuma palavra terra. dele cai por Que terra. Isso, John isso, Knox. cara. John Knox. O, aqui, ó, o Gillespie, já na segunda reforma, porque os irmãos que quiserem saber desses fatos, é melhor vir estudar, porque não vai dar, é muita coisa, irmãos, mas tem. O Não, Gillespie, ele vai escreveu mandando aí. na sua miscelânea, no capítulo 5 e 7, ele trata sobre os profetas e profecias e evangelistas.